Oi, oi. Então, essa aqui é a nossa planilha de dimensionamento de tanque séptico, que como a gente colocou no material e na página de vendas, foi desenvolvida a partir do, da metodologia que é apresentada por Jordão e Pessoa no livro Tratamento de Esgotos Domésticos, certo? E também seguindo o que consta na NBR 7.229 e a 13.969, que é a que fala sobre é, disposição final, né? Porque o tanque séptico é um dispositivo para tratamento primário e a gente precisa de uma solução para a disposição final, né? Então, para essa solução de sistema de esgotamento sanitário individualizado, né, que é geralmente o aplicado para o tanque séptico é para uma ou duas, um ou dois domicílios, né, não muito mais do que isso, ou um conjunto pequeno de domicílios. Então, a gente considera como uma solução individualizada, mas ele sozinho não resolve o problema, então a gente precisa da disposição final, certo? E aí a gente começa aqui na aba de observações, que tem distâncias mínimas, os tipos de tanque séptico, as contribuições de despejo, como que a gente vai considerar, né? O que a gente precisa considerar para fazer essa definição da contribuição e as medidas internas mínimas e profundidades mínimas. E aqui algumas observações sobre o sumidouro, certo? Isso aqui tudo está nas normas, mas para facilitar a gente colocou aqui também, porque é preciso observar esses detalhes para que o nosso tanque séptico e o nosso sumidouro seja dimensionado de forma adequada e de forma a atender esses requisitos da norma, né? Fora disso, a gente está dimensionando de uma forma inadequada e que talvez não vá funcionar ou que não vá ser, na verdade, não vai ter eficiência e corre o risco, se a gente não atender a essa questão das distâncias mínimas, corre o risco de provocar a contaminação, né, de lençóis freáticos, outros terrenos, e também tem interferência de agentes externos como árvores no nosso dispositivo. Então, distância mínima de construções, limites, sumidouros, valas de infiltração, 1,5 m, 3 metros de árvores e de qualquer ponto de abastecimento de água e 15 metros de poços freáticos de acordo com ou de poços freáticos e de corpos d'água de qualquer natureza. Eles podem ser cilíndricos e prismáticos. Os cilíndricos podem minimizar a área útil. Em relação às contribuições de despejo, a gente tem que levar em consideração o número de pessoas a serem atendidas, o percentual de produção de esgoto vai ser correspondente a 80% do consumo de água e outras questões. E aqui a gente tem medidas mínimas, o mínimo para que esse sistema seja eficiente de acordo com o que foi estudado pelos autores e experiências que nortearam a elaboração das NBRs, certo? Aí a gente passa para o dimensionamento do tanque séptico de fato, né, propriamente dita, que é essa aba. E na aba a gente tem a parte de dados de entrada, né, que vai ser o N, e aí aqui nessas células que a gente precisa de uma maior compreensão do que corresponde à célula, a gente vai ter um comentário, certo? Então, N é o número de contribuintes, C é a contribuição de esgoto em litro por habitante dia, que isso vai ser de acordo com, como a gente falou lá na outra aba, de acordo com o consumo de água. O C em litros, que vai ser isso aqui, na verdade,
Então, vai ser esse valor aqui, porém, sem a divisão por habitante dia, certo? Aqui o tempo de detenção, o K, a taxa de acumulação de lodo, e o LF, que é a contribuição de lodo fresco. Isso aqui é importante para saber questões sobre eficiência e também sobre a quantidade de tempo necessário para a limpeza desse dispositivo. Então, aqui a gente colocou as duas opções para o tanque séptico circular e o tanque séptico retangular. Então, a gente já tem aqui um espacinho para dimensões de planta e a relação LB, porque essa relação ela está prevista aqui na NBR, certo? E essa relação ela tem que ser maior que 2 e menor que 4. Então, se essa relação passar nessa regra aqui, a posse está dimensionada. Senão, você vai ter que fazer novamente a tentativa, né? Aqui essa parte é tentativa e erro. Então, você vai fazer uma nova tentativa para alcançar essa exigência aqui, né? Essa regra. E aí, depois aqui dessa parte dos dados de entrada, a gente tem os primeiros cálculos, né? Primeiro, volume útil, em litro e em metro cúbico, e a partir desse volume útil a gente vai fazer o cálculo, a definição de profundidade e o cálculo de área, iniciais, né? Então, essa profundidade, ela é adotada de acordo com a norma, mas esse valor é aquilo que eu falei aqui, né? A gente vai testando para encontrar essa relação aqui, certo? Porque a partir desse valor que a gente adotar, vai ser calculada a área, e a partir da área a gente define aqui, por exemplo, a gente tem aquelas dimensões mínimas, né? A partir daquelas dimensões mínimas a gente faz uma tentativa com o H, e aí a partir do H, que é a altura, a gente vai achar o comprimento, o B, que na verdade é a profundidade, né? É algo que não vai mudar, só realmente aqui o H e o L que a gente vai fazer tentativas para encontrar, né, para atender a essa regra aqui da razão de L, que seria o comprimento pela profundidade, certo? Isso para o tanque séptico retangular. Para o tanque séptico circular, a gente já vai ter outros elementos também a considerar, como o diâmetro interno, que a gente vai adotar um diâmetro, certo? E ver a partir desse volume útil aqui e a partir da área, qual que de fato seria o nosso diâmetro. E um R adotado também para confirmar para encontrar um R. E a área, tudo de acordo com o que a gente vai inferindo para encontrar, para atender ao que está estabelecido na norma, certo? E aqui sempre, né, a questão das dimensões em planta, lembretes. Aqui uma observação de que nesse método a gente escolheu entrar com valor de profundidade para encontrar as demais medidas. Lembrando sempre que as características do local devem ser observadas e analisadas para a decisão em relação ao projeto. Uma outra forma de realizar o dimensionamento seria a partir de um valor de raio ou largura já conhecidos e definidos, e a partir dele definir os demais valores. A melhor solução sempre será definida por você a partir das condições do projeto. Isso é engenhar. E aí, caso as relações de L e B aqui de cima para um projeto retangular se chega a volumes muito grandes, né? Ou não seja atendida, ou se chegue a valores muito grandes de volume, largura, comprimento, raio e profundidade, você pode dividir dividir, né, esses valores para dimensionar mais de uma unidade. Então, encontrou um volume muito grande que consequentemente vai levar a uma largura muito grande, ou um comprimento muito grande, ou ainda uma profundidade muito grande. A gente pode dividir esses valores e dimensionar e propor, né, a construção de duas unidades de tanque séptico. Porque aí essas dimensões elas vão ser... Então,
a gente tem essa tomada de decisão aqui em relação às unidades, né, a serem propostas de acordo com a área disponível e as características do terreno. Aí logo aqui abaixo a gente tem um resumo das dimensões. A identificação dessas células em cinza significa que elas são oriundas de fórmula, tá vendo? E essas outras ou vêm de uma célula, ou no caso da quantidade de tanques e geometria, a entrada é manual, né? Porque aqui é uma decisão também. Em relação à profundidade útil adotada, que foi de 0,9, a gente já sabe que... Cadê? A gente já sabe que é que ela vem, essa decisão, a partir da tabela 4 ali da NBR, que está aqui ao lado. A gente colocou todas as tabelas necessárias, né? Que são as tabelas referência da NBR 7229, que são utilizadas aqui para definir nossos dados de entrada. Então, o coeficiente a contribuição diária de esgoto vem da tabela 1, né? O período de detenção da tabela 2, a taxa de acumulação da tabela 3 e o LF também da tabela 1, certo? Apenas a profundidade aqui que vem da tabela 4 cá embaixo, que a gente analisa o volume útil calculado e você vai ter uma faixa de profundidade útil mínima e máxima. Você pega, né, faz uma relação entre essas faixas aqui e adota um valor aqui para o cálculo para a definição das suas dimensões em planta, né? Não vem de um cálculo, porém a gente faz esse teste aqui por iteração, na verdade, das dimensões, dos valores de H e L, para a gente, né, atender a essa relação aqui LB, certo? Não considerem esses valores aqui como valores reais, certo? Até porque, se a gente for olhar o volume útil aqui em metros cúbicos, está 1,5, não é verdade? E aqui a profundidade útil mínima estaria entre 1,2 e 2,2, e aqui está 0,9. Então, claramente, esse valor precisaria ser ajustado, certo? Então, para fazer um teste, vocês já podem, a partir desse valor aqui, fazer o ajuste, né, das suas dimensões, tanto para o circular quanto para o retangular. Saindo daqui, a gente vai para o dimensionamento do dispositivo de disposição final, né, que seria o sumidouro. A maior parte dos dados de entrada aqui vem da planilha do tanque séptico e da mesma tabela, né, de dados de entrada. A única coisa que muda aqui seria o CI, que é o coeficiente de infiltração, e a área, que é calculada de acordo com essa fórmula que tá definida na NBR 13.969, certo? O coeficiente de infiltração, a gente vai a partir da tabela 7 dessa NBR, e são levados em consideração a constituição do solo. É levado em consideração a constituição do solo, né? E as possíveis faixas de variação que a gente pode encontrar. Depois disso, a gente vai ter o quê? A definição da geometria, né, que é uma decisão do engenheiro, do técnico que está fazendo o dimensionamento. Então, pode ser circular e prismático. A gente vai calcular a área da base de acordo com valores que a gente vai definir, partindo de um raio, né? Aí o raio o diâmetro vai ser 2 vezes o raio, então, né, a gente já tem a definição automática. A partir da definição do raio, a gente já sabe qual é o valor de diâmetro aqui, mas no prismático, né, a gente vai definir os dois valores. Pronto, definindo os dois valores para encontrar a área da base
e atendendo ao que diz na NBR, né, em relação aos valores mínimos e tudo, a gente vem para aqui abaixo, que é o resumo das dimensões, né? As células em cinza correspondem a resultados das variáveis que vêm de outras células ou de fórmulas. E apenas o número de sumidouros vai ser a entrada manual, porque é uma decisão, né, de projeto. Então, era isso. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, mandar comentários a partir da plataforma, eu acho que é possível. Ou entre em contato no nosso e-mail e no nosso direct do Instagram. A gente espera que seja um material muito útil para vocês, proveitoso e que gostem do que a gente entregou. Até a próxima!